Fala, turma! Mais um vídeo estudando para o processo seletivo da AGSUS. Você vê lá no edital, item 7.7, fala da prova objetiva. Então, aquela prova com itens e você julga. O item está certo? O item está errado? Faça a leitura, turma. 7.7 dos critérios de avaliação da prova objetiva. Está no edital. Deixarei na descrição deste vídeo. Nos conhecimentos básicos, lá do conteúdo programático, estão os normativos da AGSUS. Dessa vez, neste vídeo, Resolução CDA número 1, de 5 de fevereiro de 2024. O que é isso, Fábio? O Estatuto da Agência, AGSUS. CDA, Conselho Deliberativo da Agência. Vamos lá, então? Resolução número 1 de 2024, que fala do Estatuto. Julgue os itens a seguir de acordo com esse Estatuto da Agência. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, a AGSUS, é uma pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, sob a forma de serviço social autônomo, regida por este Estatuto, conforme a Lei de dezembro de 2019, alterada por outra lei lá de 2023 e regulamentada pelo Decreto 11.790 de 2023. É muita lei, é muito decreto. Na redação desse item, e você vai dizer, isso está certo ou errado? Como assim? Está escrito isso no Estatuto da Agência AGSUS? Veja, 11.790 de 2023 é um dos conhecimentos básicos normativo que será cobrado na sua prova. Legal? Então você está estudando aqui neste vídeo o Estatuto. Farei outro vídeo com itens e julgaremos juntos. Certo ou errado? Sobre aquele decreto. Tudo bem? Já existe aqui no canal um vídeo resolvendo ou julgando itens sobre o Código de Conduta e Ética da Agência AGSUS. Olha aqui nos cards. Pode clicar, não fecha este vídeo que você está assistindo com itens sobre o Estatuto da AGSUS. O vídeo vai ficar lá embaixo para você assistir depois, legal? Mas deixarei também nas telas finais. Aliás, existe uma playlist aqui no canal O Concur, Normativos AGSUS. Veja também nos cards. Clicou, você acessará a playlist sobre esse processo seletivo da agência. Depois de tudo isso, você lê, relê, pause o vídeo, leia com atenção. Está tudo certo ou houve alguma alteração, mudança, modificação feita pela banca Nagata? É inédita essa questão ou item, né? No caso, porque é aquele estilo de prova, CEBRASP. Certo ou errado? Aqui as opções. Você vai ao Estatuto e veja, turma, galera, turma. Por causa de uma palavrinha, pessoa jurídica de direito privado, essa Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS. Porque a gente pensa em SUS, Sistema Único de Saúde, a gente pensa nos hospitais, santas casas, no Ministério da Saúde, é tudo público. Olha só, mas no caso aqui, por isso que não dá para passar em concurso público por intuição ou mero conhecimento de mundo, por assistir a telejornais, ouvir rádio, ler manchetes ou até mesmo notícia completa de jornal. Precisa ler a legislação, no caso aqui, normativo da agência, porque será cobrado o conhecimento desse estatuto, por exemplo, e você viu que por causa dessa palavra, deixou o item errado. Apresentar quadrimestralmente ao Conselho Deliberativo relatório das atividades da agência, AGSUS, é a atribuição do diretor-presidente dessa agência, AGSUS. É isso que está lá. Numa redação curta, como essa aqui, a sua atenção especial é a essa expressão, é quadrimestralmente ou semestralmente? Estou apenas perguntando. É ao Conselho Deliberativo ou ao Conselho Fiscal? E quem é que tem essa atribuição de apresentar quadrimestralmente ao Conselho Deliberativo um relatório das atividades da agência? É o diretor-presidente?
será? Pergunta reflexiva. Vale um ponto. Se você erra, você não ganha ponto, mas também não perde. Veja que é a atribuição do diretor-presidente da AGESUS e realmente o relatório das atividades da agência deve ser apresentado quadrimestralmente ao Conselho Deliberativo pelo diretor-presidente. Então, realmente, certíssima a afirmação. Esse item correto. Vamos por cor verde. Verde quer dizer que pode seguir. Avante, rumo à aprovação. O presidente do Conselho Fiscal será designado pela maioria absoluta dos membros indicados pelo Conselho Deliberativo para um período de 2 anos, permitida uma recondução. Opa, peraí. Conselho Fiscal tem presidente? E ele é designado pela maioria dos membros do Conselho Deliberativo. E para um período de 2 anos, ou seriam 3 anos, permitida ou não permitida a recondução? Olha, eu acho que é o item mais difícil do vídeo. Vamos logo ver a fundamentação? Primeiro, o presidente do Conselho Fiscal da agência AGESUS será designado pelo Ministério da Saúde, pelo MS, dentre os seus membros. Membros do Ministério da Saúde? Não, membros do Conselho Fiscal. Eu tenho o Conselho Fiscal, um grupo de pessoas, são os membros. Entre os membros, o Ministério da Saúde designa o presidente. Legal? Para período de 2 anos, ok, perfeito. Mas é vedada a recondução. Não é permitida. Tudo bem? É o que está no estatuto. Então está tudo errado nesse item. O presidente do Conselho Fiscal será designado pela maioria absoluta dos membros indicados pelo Conselho Deliberativo. Nem se falou desse conselho quando falamos da designação do presidente do Conselho Fiscal. Legal? Você viu que realmente são 2 anos, mas vedada, proibida a recondução. E fala ainda no artigo 9º, inciso 2º, especialmente, um representante é indicado em conjunto pelos conselhos e as entidades que compõem o Conselho Deliberativo. Isso que poderia fazer com que algum candidato se perdesse nesse item e olhou aqui maioria absoluta, quando estudava sobre o Conselho Fiscal, realmente falou de Conselho Deliberativo, mas você viu que a fundamentação está no parágrafo 5º do artigo 9º, não está no inciso 2º do artigo 9º. Tá bom? Que fala, inclusive, sobre a composição do Conselho Fiscal. Porque no inciso 1º fala que 2 representantes indicados pelo titular do MS, Ministério da Saúde. E o parágrafo 2º diz que a indicação conjunta prevista no inciso 2º, está aqui, retângulo na cor amarela, ocorrerá por aprovação da maioria absoluta dos membros indicados do Conselho Deliberativo que sejam representantes dos conselhos e das entidades que o compõem. Tá vendo? Apenas ler por cima, dar uma lidinha, passar os olhos, não é suficiente. A pessoa se embanana toda. Você viu comigo, a fundamentação simplesmente é parágrafo 5º do artigo 9º. O que está no inciso 1º, 2º, no parágrafo 2º, que fala do inciso 2º do artigo 9º, não fundamenta nem para o bem nem para o mal. Legal? Então, errado o item. Errado. Outro, a AGESUS compete desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, inclusive no tocante a novos produtos, serviços ou processos, mediante integração entre o ensino e a pesquisa. A pessoa estuda a Constituição, LDB, alguns regimentos internos de universidades, e aí sabe que o ensino e a pesquisa são inseparáveis. Olha o Fábio, quase que vocifera, grita. Por quê? Porque tá tudo parecendo bonitinho. Uma palavrinha, galera, substituída, deixou o item errado, porque não está isso desse jeito escrito no estatuto. Você vai ver. Observe, olha o destaque na cor azul. Entre o ensino e o serviço. Fala no item de ensino e pesquisa, fala atividades de ensino, atividades de pesquisa, atividades de extensão, atividades de inovação, mas aqui no final fala mediante integração entre o ensino e o serviço.
Não fala entre o ensino e a pesquisa. Entendeu o porquê de o item estar errado? Legal? Turma, galera, você estaria preparado? Do modo como estou mostrando neste vídeo, constituem patrimônio da AGESUS os bens que lhe forem doados ou adquiridos por ela, agência AGESUS, bem como os resultados econômicos e financeiros que venham a ser obtidos em decorrência de suas atividades institucionais. O Fábio está emocionado. Eu acho que apresento no vídeo coisas bastante importantes. Veja artigo 18, tudo bonitinho. A redação do artigo 18 está aqui, ó. Copiou, colou, ipsis litteris, item certo. Observou algo de errado? Uma palavra a mais, uma palavra a menos, uma palavra substituída ou trocada de lugar? Não, é exatamente o que está no estatuto, por isso certo. Outro item, a participação no Conselho Deliberativo. E a participação no Conselho Fiscal é considerada prestação de serviço público relevante. Opa, que bonito, né? Parece até poético, mas bastante responsabilidade. E aí você segue lendo. Remunerada, assegurada a cobertura de despesas necessárias ao desempenho da função. Também quem não lê, quem não procura entender, quem, pelo menos, tenta interpretar, não erraria. Mas aquela que só leu, ouviu dizer, turma, é serviço público relevante? Não há dúvida. Vai ser assegurada a cobertura de despesas necessárias para desempenhar a função? Sim. A pessoa está participando de conselho, seja o deliberativo, seja o fiscal, então é assegurada essa cobertura de despesas, mas não é remunerada. Já marcamos errado. Veja, olha aqui, parágrafo 3º do artigo 4º, início do estatuto, fala da agência, que tem em sua estrutura conselho deliberativo, conselho fiscal, diretoria executiva. Cuidado, imagine um item. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, AGSUS, de acordo com o seu estatuto, tem como estrutura Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Presidência Executiva. Errado! Diretoria Executiva. Eu tenho dois conselhos, o Deliberativo e o Fiscal, e eu tenho Diretoria Executiva. Pensem assim, os conselhos são como legislativos. A diretoria executiva está no próprio nome, seria como um executivo. Mas o importante para sabermos e fundamentar o erro desse item é que está aqui, ó, retângulo na cor vermelha, é serviço público relevante, mas não, essa prestação de serviço não é remunerada, embora assegurada sim a cobertura de despesas necessárias. Legal? Que tal? E aí, os membros do Conselho Deliberativo e os membros do Conselho Fiscal terão mandato de 3 anos e os integrantes da diretoria executiva, mandato de 2 anos, permitida em todos os casos uma recondução por igual período. Galera, turma, e aí? Eu tenho certeza de que pessoa mais atenta vai falar, Fábio, nesse item fala uma coisa, no item anterior ou num dos itens anteriores falou outra coisa. Tá bom. O importante é saber que são quantos conselhos? 2. Então você guarda mandato de 2 anos. E a diretoria executiva faz de conta que é mais importante. Para ela, mandato de 3. Veja, Conselho Deliberativo, 2 anos. Conselho Fiscal, 2 anos. Diretoria Executiva, 3 anos. Permitida em todos os casos uma recondução por igual período. E começou a chover, vou interromper o vídeo por um instante. Olha só, então como eu dizia, fomos interrompidos por inesperada intempérie. Uma chuva ali. Beleza, mas você viu comigo. O que está errado? Lembrem-se, são 2 conselhos na AGESUS, na sua estrutura, e uma diretoria, não é presidência, executiva. A diretoria executiva é o executivo. O Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal são 2 conselhos, são o legislativo. Se são 2 conselhos, você guarda mandato de 2 anos. Diretoria executiva, não associe.
D de diretoria com D de 2 anos. Nananina não, são 3. Veja comigo de novo aqui, parágrafo 1º do artigo 4º. Você lembrou da estrutura da AGESUS. E olha aqui, permitida em todos os casos uma recondução por igual período. O item lá dizia que não é permitido. Vamos ver? Mas, galera, turma, nesse item fala do presidente do Conselho Fiscal. Para ele é vedada a recondução. Na questão que estamos lendo, fala dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. Não se trata do presidente do Conselho Fiscal. Legal? Os membros, sim, podem ser reconduzidos por igual período. Ok? Uma recondução apenas. Tá aqui, ó. Fundamentado, você entendeu a diferença. Gostou? Legal. Se não gostou, pode criticar. E vamos preparar novos vídeos com outros conhecimentos sobre esse decreto, sobre a resolução. Este vídeo apresentando itens sobre o Estatuto da Agência AGESUS, sobre essa lei e sobre essa resolução, como eu disse, deixei nos cards, também estará nas telas finais, julgando itens sobre o Código de Conduta e Ética da AGESUS. Valeu? Legal? Então, bons estudos e até a aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma!